Fala galera, professor Wellerson falando. Primeiramente, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês devem estar assistindo essa aula, tá bom? Hoje uma aula um pouco diferente, né, do comum, do nosso dia a dia. É uma videoaula, certo? Onde eu vou ficar explicando o conteúdo, né, em forma de slide. E no final do vídeo vão ter algumas questões para vocês responderem, bem tranquilo, certo? Desde já peço desculpas se acontecer algum barulho, né? É porque eu tô gravando aqui no quarto, é próximo à janela aqui, então geralmente tem barulho, mas nada que possa impedir, nada que nos atrapalhe, certo? Dando continuidade, pessoal, o tema da aula de hoje é sobre suplementos alimentares, né, versus anabolizantes. O trabalho parcial que foi passado para vocês era relacionado a esse assunto, certo? Que era suplementação esportiva e doping nos esportes, né? No caso da suplementação esportiva, ela está dentro de suplementos alimentares, certo? Só que é somente voltada ao esporte, né? E o doping, né? É um tipo de anabolizante, certo? Então, o doping esportivo, né? Ele está ligado diretamente ao uso de anabolizantes. Então, o conteúdo vai ser bem interessante. Provavelmente você já deve ter uma base devido à pesquisa do trabalho. E vamos lá, tá bom? Bom, pessoal, separei aqui por tópicos, né? Algumas diferenças, né? Entre suplementos alimentares e anabolizantes. Já de primeira a gente vai observar que vamos utilizar o suplemento alimentar quando o indivíduo estiver carente de nutrientes. Professor, o que seria nutrientes, né? Nutrientes seriam elementos químicos, né? Em que ele está dividido em dois, né? Em macronutrientes, que seria carboidratos, proteínas e gorduras, e micronutrientes, que seriam as vitaminas e os minerais, né? Por exemplo, mas vamos facilitar o entendimento, certo? O indivíduo só vai poder fazer a utilização do suplemento alimentar quando ele estiver com escassez, né, de energia, escassez com alimentação irregular. Esse suplemento vai servir como se fosse um complemento, né, da sua alimentação, certo? No caso dos anabolizantes, ele só vai poder fazer a utilização, né, somente em casos específicos. Quais seriam esses casos específicos, né? Seria para fazer tratamentos, né, de determinados procedimentos relacionados ao hormônio, né? Como o anabolizante ele é formado por hormônios, muitos tratamentos que precisam, né, de hormônios, no caso, perdão, no caso do hormônio da testosterona, que é o hormônio sexual masculino, há alguns tratamentos, né, relacionados a isso que é tratado com anabolizantes, certo? No segundo tópico aqui do suplemento alimentar, ele fala que os suplementos alimentares têm características semelhantes ao dos alimentos, né, para tratar e prevenir doenças, né? Já os anabolizantes eles são formados e interferem na formação dos músculos. Pronto, a gente chegou a um ponto muito importante, né? Que a gente observou que os anabolizantes, eles interferem na formação dos músculos. Então, pessoal, por isso que muitas pessoas fazem a utilização, né, inadequada do anabolizante, porque devido a esse resultado que ele dá, né, nos músculos, né, muitas pessoas fazem esse uso, né, de uma maneira exagerada, de uma maneira incorreta, né. Por isso que existe muitas pessoas que sofrem desses efeitos colaterais dos anabolizantes. Quando a gente falou que os suplementos alimentares têm características semelhantes aos alimentos, né? A gente também observa aqui no terceiro item, né, que ele é produzido pela indústria alimentícia, né? Já os anabolizantes, né, eles são fabricados na indústria farmacêutica.
Os suplementos alimentares são compostos por extratos de alimentos, né, por ter essas características semelhantes. Já os anabolizantes são compostos por substâncias sintéticas, né? Já enquanto os suplementos necessitam de uma orientação nutricional ou médica, né, para sua utilização, os anabolizantes não só necessitam da orientação, né, de médica, e também eles devem ser aplicados também por enfermeiros, né? Uma diferença entre esses dois é que eu posso passar no nutricionista, né, ou no médico, e ele me passar um determinado suplemento, né, de acordo com a minha escassez de algum nutriente específico, né, e eu passar a tomar esse suplemento em casa. Já quando um indivíduo faz um tratamento com anabolizantes, além da prescrição, né, a aplicação também deve ser feita, né, com orientação médica, certo? Pessoal, dando continuidade, certo? A gente vai observar agora um pouco mais específico do, do suplemento alimentar, né? Quando deve se haver essa utilização, certo? Alguns sintomas que a gente pode observar, certo? O primeiro, pessoal, é a ausência de minerais e vitaminas, como a gente já tinha falado no slide anterior, certo? A baixa produtividade, né? Quando o indivíduo se sente mais cansado nas atividades do dia a dia. Mudança no ciclo menstrual, né? Relacionado às mulheres. Sono excessivo, né? Devido a essa falta de energia, essa falta de minerais, essa falta de vitaminas. Unhas fracas também. E uma observação bastante importante, a última ali, né? Que jamais, né, deve substituir uma refeição, né? O suplemento alimentar. Passando agora a falar um pouco mais, né? Dando ênfase aos anabolizantes, a gente vai observar algumas consequências, né, dessa utilização inadequada desse anabolizante, né, desses anabolizantes, né, entre homens, né, e mulheres. Nos homens a gente observa, né, esse pessoal que faz essa utilização do anabolizante inadequado, né, o crescimento da mama de uma forma exagerada, a infertilidade, né, que seria deixar como é que eu posso falar, né, tem a impossibilidade de não ter filhos, né, tem a possibilidade de não ter filhos, impotência sexual, né, acho que não só nos homens, mas nas mulheres também. Já dando ênfase nas mulheres, né, a gente observa bastante essas mulheres que utilizam, né, engrossamento da voz, aumento de pelos, né, queda de cabelos e também alteração no ciclo menstrual. Eu vou passar aqui no próximo slide que ele vai dar uma que a gente possa analisar melhor, certo? Pronto, aqui ficou perfeito, né? Nas mulheres e nos homens também aparece a calvície, né? A atrofia dos testículos. Nas mulheres que a irregularidade na menstruação é um dos mais perigosos, o engrossamento da voz. E ambos aqui embaixo, ó, em ambos, né? Acne, retenção de líquidos, depressão, agressividade, sobrecarga dos rins, porque os rins são um dos órgãos, né, importantes na filtração de líquido do corpo humano. Comprometimento da fertilidade, né, em ambos. Maior risco de hipertensão, diabetes, infarto, redução de colesterol, certo? Esse foi um aula um pouco mais rápido, né, do que o normal, mas acredito que foi bastante produtivo. Caso queiram tirar alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que vai ter um espaço, certo? Logo em seguida vai ter algumas questões. Eu vou fazer o possível para ser o mais direto possível no conteúdo, tá bom, pessoal? Desde já agradeço por ter assistido a aula e abraços. Até mais, tamo junto.